Durante o reinado de Federico III da Prússia, em 1813, o reino passou por uma grande crise econômica. E tudo isso devido a muitas guerras. E para levantar a nação, o rei resolveu pedir às mulheres da Prússia que trouxessem suas joias de ouro para serem fundidas e assim contribuir com a solução do problema. E para cada joia recebida, o rei decidiu dar em troca um ornamento de bronze ou ferro, como um símbolo de gratidão. Cada ornamento teria escrito as seguintes palavras: eu dei o ouro em troca de ferro. E na cruz, Cristo deu a sua vida para que adquiríssemos a vida eterna. O objetivo da lição dessa semana é reconhecer o compromisso com a missão como resultado do sacrifício de Cristo na cruz. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 13, a última lição do trimestre, e o título da lição dessa semana é Um Passo de Fé. Veremos dois assuntos no esboço da lição dessa semana. Vocês podem tomar nota ali, seguir no seu esboço. Em primeiro lugar, falaremos sobre o amor abnegado de Jesus e, em segundo lugar, sobre as exigências do amor de Jesus. Vamos ao primeiro assunto, então, o amor abnegado de Jesus. Filipenses 2:5 é um dos textos mais significativos de toda a Bíblia sobre a condescendência de Cristo. Lá está escrito o seguinte: haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E outra versão diz: haja em vós a mesma atitude que também esteve em Cristo Jesus. Qual foi essa atitude de Jesus? O livro de Filipenses destaca 3 atitudes principais de Jesus: alegria, humildade e fé. E Filipenses 2:7 destaca a atitude da humildade. E este texto diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se despojou de seus privilégios e prerrogativas divinas para assumir a forma de um homem e se tornar um humilde servidor da humanidade. Cristo é o nosso exemplo de vida sacrificial. E a mentalidade de Cristo é a mentalidade de serviço. A morte de Cristo na cruz revela seu coração cheio de amor. E o amor genuíno sempre nos leva a fazer sacrifícios. E isto pelos demais. E um assunto importante que devemos reconhecer é que o amor é um compromisso. Significa tomar a decisão de buscar o melhor para os demais. Sempre esse será o compromisso que Jesus fez e que nós devemos fazer também. O segundo assunto da lição dessa semana são as demandas do seu reino. E a experiência de Pedro nas margens da mar da Galileia nos ensina 3 lições importantes. A primeira lição é o perdão. A segunda lição é a aceitação. E a terceira lição é o propósito. Porque depois desse encontro, Jesus enviou Pedro perdoado, transformado e pronto para trabalhar em favor da salvação das almas. Há um custo, há um preço no ato de seguir a Jesus, também há um preço no ato de ensinar os outros a seguir Jesus. E aqui no livro de Lucas, capítulo 14, nós encontramos 3 demandas do discipulado. A primeira demanda é um certo tipo de amor. E o verso 26 do capítulo 14 diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, então termina dizendo: não pode ser meu discípulo. O que significa isso? Significa que quem segue a Jesus tem que amá-lo sobre todas as coisas. A segunda demanda está no seguinte verso, e esta demanda é um certo tipo de sofrimento. E o verso 27 diz o seguinte: e qualquer de que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui há uma segunda demanda. Quem segue Jesus deve sempre refletir o espírito de sacrifício que Cristo já fez por nós. E a terceira demanda é um certo tipo de desprendimento. O verso 33 diz o seguinte:
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que significa isso? Significa que quem segue Jesus não se apega às coisas do mundo. David Livingstone, o grande missionário na África, comentou em certa ocasião o seguinte episódio que aconteceu com ele. As pessoas falam sobre o sacrifício que eu fiz ao passar tanto tempo da minha vida na África. Mas eu declaro, disse ele, enfaticamente, que não foi um sacrifício. Digamos que foi um privilégio. Porque quando nós lembramos do grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz ao deixar o seu trono e vir a esse mundo, então a nossa vida de serviço se transforma em uma grande alegria. Ellen White compartilha esta verdade eterna em seu livro clássico, O Caminho a Cristo. E ela diz o seguinte, vocês podem anotar, diz: o espírito de trabalho abnegado pelos outros dá profundidade de caráter, estabilidade e bondade cristã e traz paz e felicidade a seu possuidor. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Jesus nos convida a dar um passo de fé e a consagrar a nossa vida a seu serviço. E no final desta lição, eu quero fazer algumas perguntas para poder refletir. A primeira pergunta é: você vai parar por um momento para pensar em dedicar sua vida ao serviço de Deus e partilhar seu amor e verdade com pessoas que estão em sua esfera de influência? Você vai dedicar sua vida para testemunhar dele nessa hora solene da história? Estamos vivendo os tempos finais da história. Por que não inclinas tua cabeça e pedes a Deus para colocar em teu coração a paixão ardente por ser um embaixador de Deus? Vamos orar, querido Pai. Ao terminar estas lições desse trimestre, te pedimos que o Senhor coloque em nosso coração esse espírito missionário, que possamos ser embaixadores de teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.